Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui, meu nome é Kleber Oliveira, sou professor de matemática. Estou aqui para desenvolver com vocês o conteúdo de matemática do programa Escola em Casa. Então, vamos desenvolver algumas atividades, desse projeto para que vocês possam continuar aprendendo. Bom, será um grande prazer estar aqui e desenvolver atividades para aprendermos juntos, todos nós. Estarei também aprendendo com vocês nesse momento especial que nós estamos passando. As aulas de matemática e as demais disciplinas vão desenvolver um tema central. E esse tema central ele está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida e ao consumo e ao trabalho. Então, dentro desse tema, as disciplinas vão desenvolver as suas respectivas especialidades. Bom, então vamos discutir alguns conteúdos especiais do nosso cotidiano, tá ok? Você sabia que os números, eles são importantes em nossas relações comerciais, em nossas relações pessoais? Os números estão em todos os lugares, né? A gente usa o número hoje em dia para estabelecer informações, para divulgar, para comunicar informações. Bom, então, continuando, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de comunicar informações, de nos comunicarmos. Então, essa característica de nós seres humanos, ela é primordial para a gente desenvolver as nossas relações no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então por que estamos falando nisso? Qual é o motivo principal? O motivo é o seguinte: diariamente nós desenvolvemos informações, criamos essas informações, e essas informações elas precisam ser comunicadas na forma de números. Então os números são especiais, muito importantes para isso. Nós usamos eles para poder nos comunicarmos de uma forma simples e objetiva. Bom, praticamente em todas as áreas humanas nós precisamos dos números. Em todas as áreas temos os números para nos comunicarmos e para nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Os números eles são fundamentais e foram e são fundamentais na nossa vida, enquanto seres humanos, para o desenvolvimento da sociedade. Então eles são extremamente importantes. Bom, então por que a gente tem medo dos números negativos? Por exemplo, na minha conta bancária, eu não quero ter um saldo negativo, eu quero ter um saldo positivo. Então, quando se fala em números negativos, a gente tem às vezes esse pavor. Outra situação, quando nós tiramos, por exemplo, no nosso extrato bancário, no nosso extrato bancário vem marcado se eu tenho um débito ou se eu tenho um crédito. Geralmente o débito vem marcado pela letra D e o crédito pela letra C. Depois nós vamos ver mais para frente que esse vai ser transformado em uma simbologia matemática. Essa letra D e essa letra C ela vai ter um significado matemático para nós. Bom, então vamos observar essa imagem aqui no slide 1. Nós temos aqui um saldo bancário. Nesse saldo bancário, como a gente mencionou anteriormente, o débito vem marcado com a letra D, no caso aqui está em vermelho, e o crédito vem marcado com a letra C. Então nós esperamos que o nosso saldo bancário sempre fique com a letra C, que ele fique positivo. Mas nesse exemplo que nós observamos aqui, notamos que temos mais débitos do que créditos, E aí a gente vai transformar esse saldo, esse extrato bancário, em uma linguagem matemática. Nós vamos dar uma linguagem matemática para ele, tá bom? Bom, agora eu tenho certeza que você se interessou por esse conteúdo, porque agora a gente falou de dinheiro. Então, esse conteúdo matemático que vamos aprender, ele está relacionado diretamente com o nosso dinheiro. Em outra situação, podemos também ter os números negativos. Por exemplo, quando a gente mede a temperatura. A temperatura ela é positiva e a temperatura é negativa. Quando a temperatura é negativa, a gente sente muito frio. Quando a temperatura é positiva muito alta, nós sentimos calor. Então, esse é mais um exemplo que nós encontramos os números negativos. Bom, como assim? Você deve estar se perguntando. Você acabou de comentar sobre números negativos. Agora você vem falando de números positivos? Quer dizer, é mais um tipo de número para me estudar? Calma, agora você já sabe os números positivos, na verdade. Esses números você já conhece ele. A grande novidade aqui são os números negativos. Bom, pessoal, então vou mostrar aqui para vocês um slide com uma imagem para ilustrar essa situação que nós estamos falando dos números negativos referente à temperatura. Nessa imagem, nós temos aqui um termômetro. Você já deve ter observado que na sua casa, por exemplo, quando vai medir a temperatura, esse é o instrumento que a gente usa para medir a temperatura. Geralmente, quando a gente faz a medida da temperatura do corpo humano, a gente tem temperatura positiva,
Então veja bem, nesse exemplo que nós temos aqui, esse termômetro, ele mostra aqui uma temperatura negativa, significa que está muito frio. Bom, pessoal, você deve estar se perguntando, por que eu estou falando desses números então? Qual a importância desses números? Os números negativos, que na verdade a gente vai ver que ele tem um outro nome, eles são e foram muito importantes para o desenvolvimento da história do homem e principalmente da história da matemática. Esses números, eles também contribuíram para as ciências, a engenharia, também temos a física, temos a química. Então, todas essas áreas foram beneficiadas pelo desenvolvimento dos números negativos. Bom, então vamos ver um exemplo aqui, né, que a gente nem imagina onde tem os números negativos, que é a energia elétrica da sua casa. Lá tem números negativos. E vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui então. Bom, então, o movimento das cargas, dessas cargas positivas e negativas, é que faz com que a energia chegue até a sua casa. Então, os números negativos são essenciais. Para você estar me vendo agora, você está precisando dos números negativos. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula, né, vamos aprofundar um pouco mais no tema que a gente está estudando, que é números inteiros, e vamos formalizar algumas coisas relacionadas aos números inteiros. Em relação aos números inteiros, a gente nunca pode esquecer, nunca pode perder o princípio da contagem, porque o número inteiro surge a partir desse princípio de contagem. Ele é simplesmente uma ampliação dessa necessidade que nós temos em relação à contagem. Avançando um pouco mais, então, nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa necessidade de contar. E justamente essa necessidade de contar fez com que nós evoluíssemos em relação aos conceitos, né, em relação à matemática. A matemática, então, na verdade, ela veio para atender a algumas das nossas necessidades. Continuando, veja só, o conjunto, né, dos números inteiros, ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Então, se nós observarmos aqui, ó, esses são os números que a gente usa normalmente para fazer a contagem, né? Bom, e os números inteiros, como a gente viu, ele foi uma ampliação. Em que sentido? A partir da necessidade que a gente teve, que foi, na verdade, o comércio. O comércio foi um dos grandes motivadores para o desenvolvimento dos números inteiros. Então, se a gente observar, ó, em algumas operações de comércio, né, ou nas operações de comércio, a gente precisa saber quando que a gente está tendo prejuízo e quando que a gente está tendo lucro. Então, na verdade, os números inteiros, então, eles vieram para responder a essa necessidade. Se você observar aqui, ó, eu tenho o zero e à direita e à esquerda eu tenho uma ampliação do conjunto dos números naturais. Então, os números naturais começavam do zero e ia para a direita. Os números inteiros também têm para a direita. No entanto, a partir de agora, eles também têm para a esquerda, que são os negativos, certo? Então, esses números, eles foram ampliados. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Observa bem essa operação aqui, ó. 11 menos 14. No contexto dos números naturais, não tem como eu tirar 14 de 11, né? Mas, com essa ampliação dos inteiros, a gente vai ver que essa operação tem condições de ser realizada. E mais do que isso, ela faz sentido para nós. Veja bem, olha só. Agora, eu introduzi um contexto nessa operação. O número 11, agora ele vai representar um pagamento, e o número 14 vai representar uma dívida. Então, nesse sentido, agora aquela operação vai fazer um pouco mais sentido. 11 menos 14. Eu coloquei um sentido para elas. Veja só, aí ó, eu tenho agora uma dívida de 3. Bom, aí o que acontece? Então, o pagamento para nós vai ser o sinal positivo, a dívida vai ser o sinal negativo. Então, veja bem, essa dívida de 3 aqui, então, matematicamente, ela é colocada como menos 3, ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma associação muito interessante em relação aos números inteiros, ok? A gente vai pegar os números inteiros e colocá-los em uma reta, para fazer um pouco mais de sentido para nós também. Veja só. Na reta, eu tenho 0 como sendo o divisor, né? Ele divide essa reta de uma certa forma em duas partes iguais. E para a direita eu tenho os positivos, que a gente representa pelo sinal de mais, e para a esquerda eu tenho os números negativos. Então observe o seguinte, e essa associação é única. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que cada número
ele tem uma única posição na reta para ele. Então, o número mais 2, ele tem apenas essa posição aqui. O número mais 3 tem apenas essa posição. Assim como o número menos 1, o número menos 2, também cada um deles tem uma única posição na reta. A gente fala que essa relação ela é única, de um número em relação à sua posição na reta. Um número não ocupa duas posições diferentes na reta. Então, veja bem, o pagamento, né, nós já tínhamos combinado que a gente vai usar o sinal de positivo e a dívida, o sinal negativo. Então, voltando àquele exemplo que a gente estava trabalhando anteriormente, a gente vai escrever, então, matematicamente aquela operação. Aqui é o mais 11 e aqui o menos 14. Lembrando que o mais 11 é o pagamento e o menos 14 é a dívida. Portanto, no final, eu vou ter uma dívida de menos 3. Lembre-se, ter dívida não é uma boa coisa. É sempre melhor a gente estar com saldo positivo no banco. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente coloca símbolos, a gente consegue efetuar operações, né, de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila. Então veja bem, olha só, o zero, ele divide, né, a reta em duas partes iguais. E aí eu te pergunto, o zero tem sinal? Essa é uma questão importante para nós. Voltando aqui no exemplo, esse zero aqui, ó, ele observe que ele não tem sinal. Ele é o cara que vai dividir a parte positiva da parte negativa. Então, o zero, ele não tem sinal. Lembre-se disso. Sempre que você vê o zero, nunca esqueça que ele não tem sinal. Então, para a direita são os positivos, para a esquerda são os negativos. E o zero não tem sinal. Bom, outro conceito fundamental para a gente desenvolver aqui a nossa aula, que é o conceito de simétrico ou oposto, né? Geralmente a gente usa mais a palavra oposto do que simétrico, mas as duas significam a mesma coisa. Então, ó, o número inteiro ele é simétrico de outro quando ele está, né, quando ele possui a mesma distância em relação ao zero. O que é isso? Vamos observar aqui então, nessa imagem, fica mais claro para a gente poder entender isso. Vamos pegar então o número mais 2 e o número menos 2. Observe o seguinte, essa seta aqui está indicando para mim qual é a distância do 2 em relação ao zero. E para o outro lado, essa outra seta também está indicando qual é a distância do menos 2 em relação ao zero. Observe então que essas duas retas, elas indicam para mim que esses dois números estão a uma distância igual, né, em relação ao zero. Então aqui eu tenho uma distância de 2, lembrando que quando a gente trabalha com distância, pessoal, a gente só usa valores positivos, tá ok? Não existe distância negativa. E aqui, ó, também 2. Então observe que tanto o mais 2 quanto o menos 2 estão à mesma distância em relação ao zero, ok? Então esse é o conceito. Portanto, se eu tenho o número menos 1 e o número mais 1, eu posso dizer que esses dois números eles são simétricos ou eles são opostos. Por quê? Tanto o mais 1 quanto o menos 1 estão a uma mesma distância em relação ao zero. Então isso é super importante. Regrinha prática para isso. O que você tem que fazer? Se você tem o menos 3, o oposto dele é só trocar o sinal. Então o oposto vai ser o mais 3. Se eu tenho o mais 3, o oposto dele é o menos 3. Então a regrinha prática é essa. Para encontrar o oposto, basta você inverter o sinal. Se o sinal for um número positivo, o inverso é negativo. Se o sinal for negativo, o inverso é positivo, ok? Bom, então aqui eu tenho menos 2 e o mais 2, então eles são simétricos, pois estão à mesma distância em relação ao zero, tá bom? Agora, observe o seguinte, fiquem atentos em relação a isso. Ó, o menos 3 e o mais 4. Eles não são simétricos. Por que eles não são simétricos? Porque se eu fizer o desenho da reta, observar aqui, ó, aqui eu tenho o menos 3. Se eu observar na direita, eu tenho o mais 4. Observe que essas distâncias, elas não são mais iguais, elas são diferentes, ok? Vamos voltar na imagem anterior aqui, que fica mais fácil para a gente observar. Ó. O menos 3 e o mais 4. Ó. Essa distância daqui até o zero, ela é diferente dessa distância em relação ao zero, tá bom? Então eu digo que esses dois números, o menos 3 e o menos 4, não são simétricos, ok? Bom, continuando nos nossos conceitos, vamos avançar um pouquinho mais em um conceito importante para nós,
que é comparar. O que significa comparar? Para a gente comparar, a gente tem que ter pelo menos dois objetos. No caso, os objetos nossos aqui são os números inteiros. Então aqui eu tenho o menos 3 e aqui eu tenho o mais 4. Aí eu te pergunto, qual deles é maior? Como é que eu faço para descobrir isso? O que eu tenho que pensar nesse caso? Vamos lembrar um pouquinho aqui, ó, o dinheiro, que aí fica mais fácil para a gente decidir sobre isso. Então se a gente pensar em termos de dinheiro, olha só, o mais 4 é melhor eu ter um pagamento de mais 4 do que uma dívida de 3, ok? Então agora ficou fácil para você saber quem é o maior e quem é o menor. O maior é o 4 e o menor é o 3, pois o pagamento é maior do que a dívida, ok? Então formalizando isso aqui, olha só que conceito interessante para a gente observar. Então, dados dois números inteiros, né, por exemplo, no caso aí o menos 3 e o 4, o menor deles será o que tiver à esquerda do outro na reta numérica. Ixi, agora complicou, hein? Vamos olhar na reta que vai ficar muito mais fácil para a gente entender esse conceito. Veja bem. Então, olha só. Então, os dois números analisados seriam o mais 4 e o menos 3, certo? Então, ó, o que acontece? O número menos 3, ele não está à esquerda do número mais 4, quando eu coloco os dois na reta? Sim, o número menos 3, ele está na esquerda do número mais 4. Portanto, matematicamente eu escrevo essa expressão. Menos 3 é menor do que mais 4, tá bom? Então, ó, ficou fácil agora para a gente decidir quem é o número menor. O número menor vai ser aquele que está na esquerda quando representa os dois números na reta. Representei o 4, representei o menos 3. Qual deles ficou na esquerda, hein? O número 3 ficou na esquerda do 4. Portanto, o menos 3 é menor do que o 4. Bom, então continuando. Então, o menos 3 nós vimos então que ele é menor do que o mais 4. Ok? Vamos então agora observar, né, vamos fazer aqui uma amarração de ideias do conteúdo que nós estamos vendo. Lembrando que o conteúdo que a gente está vendo é números inteiros, né? A gente estudou os números simétricos ou números opostos e a comparação de números. Agora a gente vai ver um exemplo prático para colocar esses conceitos aí, né, e realizar algumas operações envolvendo eles. Bom, então nesse caso aqui a gente tem o seguinte exemplo. É uma tabela, né, de uma determinada conta bancária e digamos que eu tenha necessidade de saber qual que é o saldo, né, dessa conta. Bom, no começo da aula nós vimos o seguinte, que o número D para nós representava o sinal de menos, né, agora, né, a gente formalizando ele é o sinal de menos, que é um débito, e, desculpa, o número não, né, a letra D representa para mim o débito e o crédito é representado pelo sinal de mais. Então aqui eu tenho um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de mais. Então a pergunta é, quanto que eu vou ter no final, né, depois de eu ter realizado todas essas operações aqui, né, no banco? Então no dia 15 eu tinha um saldo de 130 de débito, no dia 16 eu tinha um cheque depositado de 40, eu tive um crédito, no dia 17 eu tive um saque de 550, portanto é um débito na minha conta, e no dia 21 um salário. Opa, o salário é legal, né? Então, o salário de 1.045 foi creditado na minha conta. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos realizar a operação com o número inteiro, com o objetivo de descobrir qual é o saldo, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade, a gente viu aqui, né, que o D para nós e o C têm significados especiais. Nessa coluna que a gente viu aqui no lado direito, ó, então aqui eu estou falando desse D e desse C. Né? Então, eles têm significados, como a gente viu. As letras indicam que o dinheiro saiu ou entrou da minha conta. Então, aqui é sempre legal o dinheiro entrar, né? Entrar mais do que sair na minha conta. Bom, mas o que isso, então, tem a ver com números inteiros? Qual é a relação desses elementos aqui com os números inteiros? Vamos observar o seguinte, ó. O grande segredo aqui é observar que as operações, na verdade, envolvem as letras D e C, eu estou falando de operações com números inteiros, com sinal de menos e com sinal de mais. Lembrando que o menos se refere ao D e o mais se refere ao C, crédito e débito. Então, dando uma olhadinha apenas nessa coluna, na coluna valor, então agora eu coloquei os símbolos aqui, né? O menos, o mais, o menos e o mais. Bom, feito isso, o que nós podemos fazer? Olha só.
Qual que era a pergunta do problema? A pergunta do problema era, qual é o saldo final da minha conta? Então, para responder essa pergunta, eu preciso analisar o seguinte, eu preciso observar a última coluna, que é a coluna do valor, e fazer as minhas operações. Então, a gente vai fazer de uma forma mais simples aqui para você entender melhor o que nós queremos dizer com isso. Então, veja bem, o que eu fiz aqui? Eu juntei todas as operações de débito. Então, eu tinha um débito de 130 e um débito de 550. Então, juntando os dois débitos, então vou adicionar esses dois débitos, tem 680. Como ele é um débito, a gente convencionou que ele vai receber o sinal de menos 680, certo? Então, o dinheiro, o que aconteceu? Sai da minha conta, ok? E as operações de crédito, a gente juntou elas também. Então, eu tive um crédito na conta de 40 e um crédito de 1.045. Juntando esses dois créditos, eu tenho um crédito de 1.085. Então, o dinheiro que entrou na minha conta, certo? Então, agora ficou fácil. O que a gente vai fazer? Do crédito que eu tinha, eu vou debitar, né, os 680, que é o sinalzinho de menos aqui. Então, veja bem, acontece o seguinte. Como aqui, ó, se você observar, eu não coloquei o sinal e foi de propósito. Por quê? A partir de agora, no contexto dos números inteiros, quando você observar um número e ele tiver sem sinal, significa que esse número ele é positivo, ok? Então, na verdade, o 1085 aqui, ó, ele é positivo. Então, nunca se esqueçam disso. Se você vê um número e ele não tiver sinal, significa que ele é positivo, ok? No contexto dos números inteiros. Então, eu tenho um crédito de 1085 e vou tirar desses 1085, 680. Portanto, o saldo da minha conta, né? O saldo final dessa conta vai ser quanto? Mais R$405, certo? Então, aqui eu consigo responder a pergunta inicial do problema, que era qual é o saldo da minha conta. Agora, vamos observar mais um probleminha interessante relacionado aos números inteiros, ok? Então, veja só. Segundo a tradição legendária, Roma foi fundada pelos gêmeos Remo e Rômulo, descendentes do guerreiro troiano Enéas, no ano de 753 a.C. Quantos anos se passaram entre a fundação de Roma e o descobrimento do Brasil? Bom, aqui eu vou querer um pouquinho mais de você, eu vou querer um pouquinho que você saiba sobre história também, né? Então, matemática também é importante para a gente aprender história, tá bom? Veja só. Então, eu estou querendo saber, né, quanto tempo que aconteceu entre esses dois eventos, qual foi o tempo que entre esses dois eventos aí. Bom, então, ó, colocamos na reta o número 1500 positivo à direita do zero, como a gente estudou, e à esquerda do zero a gente colocou o número 753. Então, o que nós queremos saber, na verdade, né, qual que é esse tamanho aqui, certo? Esse tamanho que nós queremos saber. Um jeito prático de fazer essa conta é o seguinte, eu vou considerar ela, em princípio, sem sinal. Então, aqui eu vou colocar o 753 como sendo a distância dele até o zero. Quando a gente pensa em distância, a gente sabe que só não tem distância negativa. Então, 753 e à direita do zero, então eu vou considerar a distância de 1500. Então, o que eu vou fazer com essas duas distâncias? Eu vou juntar essas duas distâncias. Então, ó, somando, então, 1500 mais 753. Então, a gente vai ter 7512 e aqui, olha só. Então, esse número aqui vai representar para mim o que nós estávamos querendo saber. Quantos anos se passaram entre a fundação de Roma e o descobrimento do Brasil? Então, foram 2.253 anos. Assim, a gente responde a pergunta do nosso problema. Bom, pessoal, então vamos encerrar a nossa aula aqui. Lembrando que para você acessar as atividades referentes a essa aula, você tem que ir no portal, né? As atividades serão disponibilizadas lá. E só recordando aqui, né, os contextos que nós estudamos hoje. A gente estudou os números inteiros, tá certo? Vimos a representação desses números inteiros na reta, né? Lembrando que tem números positivos e números negativos. Além disso, a gente viu que os números inteiros surgiram a partir da necessidade que o homem teve do comércio, né? Saber sobre as operações de lucro e prejuízo, então ele teve essa necessidade de expandir o conjunto dos números naturais, ok? Outra coisa que a gente viu, o conceito de oposto e de simétrico, né? Lembrando que é o mesmo conceito, mas geralmente a gente usa a palavra oposto. Então, se eu tenho um número
positivo, o oposto dele é um negativo. Se eu tenho um número negativo, o oposto dele é o positivo, ok? E a gente viu também a comparação de números inteiros, que os números que estão à esquerda, quando eu coloco os dois números na reta, o que está à esquerda, ele sempre vai ser o número menor, ok? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula e fiquem atentos. Entrem no portal para pegar o material referente a essa aula. Um abraço a todos e até lá.